Saúde a todo o povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para nossos internautas que estamos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Nós estamos dando início a mais uma aula do curso teológico de preparação de obreiro para a obra missionária do Rei Jesus. Nós estamos estudando a disciplina da homilética. A homilética, ela é conhecida como a arte de pregar. É uma disciplina que nos ensina a preparar sermões. Né? Como nós devemos nos preparar para ministrar a palavra, para se comportar diante de uma multidão, né? E daí vai. Então, a homilética, ela é uma arte, né? A arte de pregar sermões. Então, a gente precisa realmente analisar bem ela para que a gente possa se destacar bem na hora em que a gente estiver preparando o sermão, né? Sabendo, porém, que isto é uma arte, é uma técnica para você aprender a preparar uma pregação, mas sabendo, porém, que o resultado da pregação não depende da arte, nem da homilética, nem da técnica, depende do Espírito Santo de Deus. Por quê? Você pode ser doutor em homilética, saber preparar bem o sermão, mas se o Espírito Santo não vê em você humildade, não vê em você o que ele realmente quer que todos tenham, né? Então vai ser, você vai pregar, as pessoas vão ouvir, mas não vão sentir. Não vão sentir. Então precisa haver essa conexão do homem com o Espírito Santo. Entendendo, porém, que a ministração, a palavra, a pregação, ela tem que vir do coração de Deus. Parece que eu estou escolhendo o tema, eu vou pregar sobre coração. Parece que eu estou escolhendo o tema, mas isso daí já foi o Espírito Santo tirando de mim o que eu acho que estou escolhendo, quando na verdade o Espírito Santo já escolheu e já me usou para escolher esse tema, achando eu que eu estou escolhendo, mas não é eu, já foi uma decisão do Espírito Santo. Porque naquele dia vai estar alguém ali que precisa ouvir falar sobre o coração. Entende? Então, tem todo esse porém por trás desta arte, por trás desse manejo, por trás desse trabalho, que a gente chama também de trabalho espiritual, que é o serviço ao Senhor. Tá? E nós, como alunos, devemos nos dedicar para que em todos os sentidos a gente venha agradar ao Espírito Santo, para que Ele nos use de tal maneira que vidas venham se converter. Independente que quando Deus quer salvar, nada impede. Nada impede. Tá? Mas nós precisamos dar o lugar que Deus quer. Porque quando a gente dá o lugar que Deus quer, aí Deus se utiliza e glorifica o nome dele na nossa vida. Nós vemos que Pedro, em Atos dos Apóstolos 2, na sequência, você vê lá Pedro pregando e você vê que depois que ele recebe o Espírito Santo, ele fica tão ousado que na sua primeira pregação ele consegue convencer pelo Espírito de Deus quase 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Veja bem, com arrependimento. Tá? Quem fez isso com o Espírito Santo, se utilizando daquilo que Pedro tinha aprendido com Jesus. E é justamente isso que vai acontecer com a gente. Tudo que a gente está aprendendo de Jesus, o Espírito Santo vai se utilizar de nós para salvar outras pessoas, para convencer outras pessoas. Tá? E não se esqueça nunca que uma das tuas maiores pregações é a tua vida. Como tu falas, como tu anda, como tu se veste, como tu se comunica com as pessoas, como você se introduz no meio das pessoas, como você trabalha, tá? O que você vende, o que você compra, como você faz, tudo isso está à vista de todos que sabem que você é um cristão. Então você precisa ter esse cuidado, ter esse zelo, e procurar pregar calado também com a sua vida. Porque tem hora que a gente tem a oportunidade de abrir a boca, de falar das maravilhas de Deus. E tem hora que você não vai ter oportunidade, mas que a sua vida seja esta voz que está falando com você estando calado. Certo? Porque
Porque tenho visto de escândalo de pessoas que misericórdia. Pessoas dizem assim, tal pessoa é crente, estou fora, prefiro ficar sem ser mesmo. Então haverá um preço muito alto para essas pessoas, pelo fato de elas estarem escandalizando. Em Lucas 17, primeiro, o Senhor Jesus ele diz assim, portanto, ele diz assim, é impossível que haja escândalo, né? Aí ele vai dar 17 primeiro, quem falhou deu um branco agora. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas aconteçam. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Cadê o resto? Em outro texto, na minha Bíblia, diz assim: ai por quem vier o escândalo, antes, né, esse tal colocasse no seu pescoço uma pedra de mó. Ela pesa 500 quilos, essa pedra. Mó é moinho. Uma pedra de mó no seu pescoço e se lançasse no mais profundo mar, do que fazer um destes pequeninos tropeçar ou pecar, que é a mesma palavra. Vocês entenderam? Então, a gente precisa entender que não podemos escandalizar nem os nossos irmãos em Cristo e nem ser um escândalo para a sociedade, porque a sociedade está nos avaliando e vendo se nós verdadeiramente somos cristãos. Né? Eu trabalho no meio de pessoas que às vezes me com alguns comentários que eu sou obrigado a me retirar de maneira bem disfarçada, sem dar uma de santarrão, né? Mas de maneira bem educada eu vou aqui fazer outra coisa e depois eu volto. Simplesmente. Tá? Só um minutinho. Né? E às vezes eu brinco, alguém diz assim, pastor, olha o que fulano está dizendo. Eu digo, eu vou sair daqui para não servir de testemunho. Aí eles ficam rindo e eu não saio. Certo? Para você não se envolver em coisas que Deus não está presente, que Deus não se agrada. E aí, se você se envolver, você vai perdendo sua autoridade espiritual, sua moral. Então, para ele, você é igual a ele. Mas se você usa de sabedoria, educação, né? Não desprezando eles, nem criticando eles, mas se sair e voltando na hora certa, você vai ganhar de Deus e vai ganhar também deles. Tá? O reconhecimento que você realmente não se envolve com as coisas que eles estão envolvidos. Então, a gente não pode deixar de falar, deixar de conversar com as pessoas, certo? Mas não podemos fazer o que elas fazem, certo? E se o que elas estão falando realmente não tem nada a ver com as coisas de Deus, e os que estão em volta estão se enganjando de tal maneira, a gente deve sair. Eita, só um minutinho, eu vou aqui no sanitário. Vai lá no sanitário. Certo? Eita, vou tomar um copo, só um minutinho, eu vou aqui tomar um copo com água, estou com sede. Vai lá tomar água. Tá? Pode dar de argumento e se afastar do pecado, se essa sabedoria. Tá bom? Para você não se envolver e perder sua autoridade espiritual. Vamos lá para administrar bem o tempo. Apostila, página número 3, verso 3.5. 3.5. Diz assim o texto: administrar o quê? Bem o tempo. Administrar o quê? Bem o tempo. Administrar bem o tempo. Veja bem. O bom pregador é alguém que reconhece a preciosidade da obra que tem a desempenhar. E o quê? E empresta a parcela necessária e tempo desse trabalho. Certo? Então, o que quer dizer aqui? Que nós temos que nos dedicar quando formos pregar. Eu não posso fazer como eu já vi algumas vezes no passado, e dizer, oxi, a Bíblia está aqui, meu irmão. Quando eu abrir, eu dou duas tapas nela assim, ó, sai na hora. Ih, vai passar vergonha. Ih,
vai alimentar ninguém. Ei, esse daí, eu não tenho nem interesse em escutar ele. Ele não vai sair nada daí. Então, não podemos desperdiçar ou, de certa forma, desprezar o tempo no que diz respeito à leitura da palavra. Nós temos que ter esse compromisso e entender que vai chegar a hora que você vai estar de cara com quem? Com a multidão. E agora? Você vai estar de cara com a multidão. Meu irmão, enfrentar a multidão com porque assim, Jesus é bom, né? Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, né, irmão? Jesus faz, tá? E aí? Vai ficar feio o negócio. A gente não pode, tem que fazer bonito. Você tem que fazer bonito, porque é isso que Deus quer. Tem que fazer bem feito e bonito, porque você está fazendo para quem? Para Deus. Se você vê, não é à toa que os políticos saem de 4 em 4 anos para pregar as suas ideias, os seus conceitos, a sua história, e eles arrastam a multidão. Tá? Eles fazem bonito, eles se preparam. E nós, que estamos falando a verdade, devemos investir uma grande parcela de tempo para nos prepararmos com essa verdade, para sermos usados pelo dono da verdade, que é Cristo, e assim ganharmos vida. Então, o bom pregador é alguém que reconhece a preciosidade da obra que tem a desempenhar. Então, tem que ter esse momento para você ministrar, para você estudar. Você senta na mesa, pega lá suas ferramentas de trabalho, pega o seu computador, pega o texto escolhido, o tema escolhido, vai ler ele, vai ler a Bíblia, depois vai ler os comentários que diz a respeito, certo? E aí você vai pesquisando. Se você quiser, ainda pode ouvir alguém pregando em cima daquele tema. Então você vai pegar todos os arranjos que você tem, todos os arranjos, tudo em relação àquilo que você recebeu para administrar, e vai tirar a sua conclusão. E aí trazer para aquele momento de ministração. Então, aproveite bem o tempo, tá? Orando em primeiro lugar, pedindo ao Espírito Santo que vai estar na hora para usar você, certo? E pedindo também que vida seja transformada na medida que você estiver pregando. Em Atos dos Apóstolos, diz que quando eles estavam orando, eles estavam pedindo para que na medida que quando eles fossem orando, Deus fosse curando, Deus fosse libertando. Se não me fala a memória, é lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 4, por aí, 5, tem um texto que fala sobre isso, quando eles falam, na medida que eles estavam dizendo, Senhor, enquanto a gente prega, estenda as tuas mãos para curar, para operar maravilhas. Deixa eu ver se eu acho aqui, trazer aqui esse texto, eu acho ele muito bonito ele. E a gente precisa se utilizar dele quando a gente for pregar, for orar, para poder fazer isso mesmo. 4 e 30. Diz, 4 e 30. Vai. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meu outro nome santo do teu servo Jesus. Isso é preciso. 4 e 30, é isso? Isso, mas eu acho que não é esse. Acho que não é. Diz o quê? No caso. Enquanto. Isso mesmo, isso aqui mesmo. Vê o 29. Agora, pois, ó Senhor, 4 e 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estende, veja bem, observa o texto para você interpretar bem. Eles estão passando pelo processo de proibição da palavra, estão sendo ameaçados. Aí eles estão orando a Deus, dizendo, Senhor, olha para o que eles estão falando, tá? E, vamos lá, deixa eu ler aqui. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas, o quê? Ameaças. E concede a quem? Aos teus servos.
Aquele que está falando, aquele que está ministrando, certo? Aos teus servos, que falem com toda o quê? A tua palavra. Ou seja, eles estão pedindo para que Deus tire o medo deles, que eles estavam sendo perseguidos e ameaçados. Então, Senhor, tira esse medo que a gente tem. Tira, Senhor. Não deixe que a gente se deixe levar pelo medo, que a gente seja ousado, né? Enquanto estendes a mão, coisa linda, pessoal, para o quê? E para que se façam o quê? Sinais. E que mais? Pelo nome do teu santo Filho Jesus. Veja que coisa linda. Observe esses dois textos para você ver que coisa linda. Porque eles, na medida que eles estão dizendo assim, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, que somos nós, ousadia, ou seja, coragem, né? Que a gente não tenha vergonha nem medo. E quando a gente estiver pregando, falando do Senhor, aí o Senhor estende as mãos para no momento que ele está falando acontecer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Entendeu? Acontecer sinais. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente vai pregar, Deus, tira o medo e me usa. E no momento em que eu estiver pregando, eu quero ver o Senhor curar. Eu quero ver o Senhor salvar. Eu quero ver o Senhor fazer sinais acontecer. Olha, tem que fazer isso. Está aqui. Aí eu pergunto a você, isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Se você ver na sequência, você vai ver eles pregando e milagres acontecendo na sequência do texto de Atos dos Apóstolos. Se vai adiante. Então, nós precisamos fazer isso. Que Deus está querendo, Ele está querendo agir, mas a gente não está botando Deus para agir. A gente está dizendo, Deus, fica aí no teu cantinho que a gente cuida da gente aqui. Está dizendo isso. Não é isso que ele está dizendo? A gente entrou em semana de oração aqui, foram 7 dias de oração, orando, entrando na presença de Deus. E isso é o que a gente não sabe ainda que está acontecendo. Mas pelo menos a gente viu aqui porta de emprego se abrir, a gente viu aqui salvação de alma, domingo retrasado, e mais 3 almas esse domingo agora. Certo? Isso é o quê? O que a gente estava pedindo na oração, porque fazia parte dos propósitos. Ganhar almas e porta de emprego. E recursos para a igreja. Entendeu? E obreiros para ajudar no ministério. A gente está pedindo tudo isso. A gente está esperando chegar. Então, vamos agora colher os frutos dessa oração. Então, não podemos esquecer e deixar de orar. Temos que orar para que Deus venha realmente atender. Porque a Bíblia diz que Deus até às vezes Ele já atendeu. Mas pelo fato da gente relaxar na oração, demora a chegar. Então a gente precisa colocar em pauta a oração acerca daquilo que a gente tem que pedir a Deus. Feito Daniel colocou a oração dele. Ele já tinha recebido, ou seja, Deus já tinha enviado, mas ele não tinha recebido ainda. Nem por isso ele ficou triste e parou de orar. Ele se entristeceu, mas ele começou a dizer: Deus, cadê Deus? Estou esperando Deus. É eu que estou em pecado. Eu vou me quebrar mais ainda. Aí vestiu pano de saco, começou a se desfazer das melhores comidas e começou a entrar em jejum, choro, planto, súplica. Aí ele disse: rapaz, o que está acontecendo com meu filho lá embaixo? Vê lá o que é. E aí mandou tomar providência. Tá? E aí veio a resposta que ele esperava. Não é diferente com a gente. A gente precisa ser perseverante também na oração, para que Deus venha nos ouvir, nos atender, fazer acontecer. Amém? Amém. Então, o bom pregador, ele sabe aproveitar bem o tempo dele. E aí, é esse ponto aí. Vai pregar, se ajoelha antes de ler a palavra, tá? E também, depois que lê, você diz: Senhor, me dá discernimento da tua palavra. Me usa no momento que eu estiver lá. E outra coisa, eu quero que o Senhor prove que o Senhor está comigo lá, porque eu quero que o Senhor faça sinais acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Sempre peça a Deus para ser com você na hora que você estiver ministrando. Porque aí algumas coisas diferentes vão acontecer. Porque tem gente que já prega com confiança própria. Certo? Aí fica aquela coisa diante de Deus,
mas você precisa estar sempre dependente do Espírito de Deus, que é para que, porque assim, na verdade a gente não pode nada, tudo que faz é Deus através do seu Espírito. Então, se a gente não for amigo dele, não vai acontecer nada. Precisamos ser amigo dele, estar ligado com ele, para que os milagres e sinais venham a acontecer. Então vamos lá. Aí a gente vê isso aqui, por exemplo, 1 Timóteo 4, 13 a 16. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs a mão sobre sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Paulo aconselhando Timóteo a que persiste em ler, exortar e ensinar. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então, Paulo estimulando, a Timóteo a que ele leia e que ele exorte e ensine. Exortar é você valorizar a pessoa. Ei, rapaz, não, sei lá, mas eu acho que eu não tenho jeito, não tem jeito, ninguém tem jeito. Isso quem faz é o Senhor. Então você tem, dê lugar para ele, peça a ele que ele vai capacitar. Certo? Então exorta, ensina, até que eu vá. Paulo estava prometendo que ia vir, mas enquanto ele não vinha, Timóteo estava ali ensinando. 13, ele diz, aí está assim, no 14. Não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por profecia e com a imposição das mãos do presbitério, né? Isso? É. Por imposição da mão do presbitério. Então, medita estas coisas e ocupa-te nelas. Então, primeira coisa, a gente precisa valorizar a nossa chamada. Tá? Porque o Senhor se utilizou de homens para confirmar a nossa chamada, para nos salvar. E aqui diz também assim, medita estas coisas, ocupa-te nelas. Então, a gente não pode ler a Bíblia hoje, daqui a 15 dias, um mês. Não, a gente deve se ocupar com a Bíblia todo dia. Alguns têm tarefas além da conta, são sobrecarregados no seu trabalho, no dia a dia, mas você não deve desprezar, a oportunidade de você poder ler a Bíblia. Leia sempre a Bíblia. Não deixe de ler. Estude a Bíblia. Eu gostaria de ler mais a Bíblia. Eu estudo mais do que leio. Eu já li bastante. Mas não basta só ter lido, tem que continuar lendo. Mas em virtude do meu trabalho, que eu largo de tarde, é muita ocupação, eu pego de 3 da manhã e largo de 10 da noite, aqui na igreja. Então quer dizer, quando eu chego de 10 da noite, eu fico 2 horas para tomar café, responder exame, fazer pesquisa, estudar. Quer dizer, eu faço tudo em 2 horas. A menina que diz, pai, vai dormir, porque às vezes eu estou lá cochilando. Então, todo dia essa pisada não tem quem aguente. Então, eu gostaria de ler mais a Bíblia. Então, em vez de ler, eu estudo ela. Porque eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar. Mas graças a Deus que eu já li bastante. Não é tudo que tem que continuar, mas já tem um bom recurso guardado. Eu sinto isso quando eu estou pregando, eu sinto isso quando estou ensinando, eu sinto isso quando estou evangelizando. Porque se não fosse essa reserva que eu tenho de quando eu não tinha tanta ocupação, eu estava ferrado hoje. Porque hoje eu não tenho o tempo que eu tive quando eu busquei, no sentido literal. E tem gente que tem essa oportunidade e não faz, está perdendo muito. E outra coisa, eu não sei se Deus vai te usar, não vai te usar. Porque o Espírito Santo, ele tem que se
Ele tem que se valer daquilo que você aprendeu. Se você não aprendeu nada, as coisas não vai te usar. Então, Deus também não vai te levar a um patamar elevado. Deus não vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Porque você não tem nada para dar lá. Ele vai perder a viagem dele, o tempo dele. Deus não é menino. Então, quando você se desenvolve, quando você cresce, quando você busca, aprende, Deus vê que você está tão capacitado que em sua volta todos também já foram capacitados através de você, e Ele ainda pega você e ainda leva para outros e outros e outros e outros lugares, para que o seu conhecimento seja alcançado por outras pessoas. Tá? Esse levar a outros e outros lugares não é Ele vai tirar você da sua igreja. Ele vai usar você através da sua igreja para ser enviado, para ser levado para outros lugares. Certo? Dessa maneira. Que tem gente que quando alcança um patamar de conhecimento, acha que não é mais digno assim. Aquela igreja não é digna dele. E vai para outra, mas isso é um grande engano. Se Deus te capacitou com esse conhecimento, além dos que estão ali onde você faz parte, é porque Ele quer te usar naquele lugar para dar o que aquele dali não tem. E aí você se acha tão superior e sai do lugar sem nenhuma pressão. Sai por soberba, orgulho. Me lembro de uma irmãzinha, eu fiquei olhando para ela assim, calado, só que meu Deus, coitada. Cresceu na fé, prosperou nas igrejinhas com pessoas que não têm tanto conhecimento, ensinando. Cresceu na fé, se firmou. Quando melhorou de vida, disse, agora eu vou fazer parte do templo central, porque lá tem muitos ensinamentos. Ó, vê, que besteira. E lá não vai ter oportunidade, porque lá já tem uma grande camada de pessoas conhecedores, vai ficar lá encostado. Mas onde ela estava, ela foi capacitada para ajudar lá, mas ela não entendeu e perdeu a bênção. Né? Então a gente vê que tem muitas situações que são provocadas, criadas por Deus. Então a gente precisa ter o discernimento e entender. Quando Deus te coloca numa obra, é para você ter crescimento daquela obra. E se você alcançou um conhecimento que muitos não têm, é porque você é para dar para aquelas pessoas que não têm. Bom, aprenda isso. O que vocês estão adquirindo não é para vocês, é para dar. É para você e para os demais. O que você está adquirindo não é para você se orgulhar, se ensoberbecer, dizer eu sei, fulano está errado, ciclano está errado. Não, é para você ajudar o seu companheiro, o seu próximo. Certo? Por quê? Hoje eu ajudo ele, amanhã ele pode me ajudar. Porque eu posso dar uma base de conhecimento que eu adquiri para ele, ao ponto de ele buscar uma que é maior do que a minha e lá na frente ele me ajudar. E aí, quem vai ganhar com isso sou eu. Então o conhecimento é justamente para isso. Porque os conhecimentos de Deus, eles se coadunam. Coadunam quer dizer, eles se conectam. Hoje eu estou ensinando, você está aprendendo. Lá na frente, você, em virtude do conhecimento que você vai adquirir outros conhecimentos e você pode trazer alguém para essa igreja, você pode ensinar alguém nessa igreja, e esse alguém, através do seu ensinamento, que você também já recebeu através de mim também, e alcançou mais outro por causa dessa base. Aí essa pessoa foi alcançada por você, ensinada por você, e essa pessoa, através desse ensinamento, cresceu, prosperou, enriqueceu, vai ajudar aquele tempo, aquela igreja, até a construir uma igreja, investir na obra missionária. Veja como vai surtir efeito. Vai surtir efeito. É Deus utilizando, dando crescimento. Quantos alunos pela misericórdia de Deus já me usou para formar nesses cursos aqui? Muitos. Que hoje estão bem, né? Uma quantidade pequena se desviou, porque não queria levar a cabo, não queria levar adiante, né? E outros estão firmes aí, glorificando a Deus, estão com o ministério, estão ensinando também. Quer dizer, e tem mais, eu preciso dele, o pastor que precisar, viu? Conta comigo. Então, quer dizer, é o rei crescendo, é eu dando que eu recebi de graça. Eu dei de graça, eu dei de graça. Entendeu? Precisamos ter esse cuidado. Então, o ponto aqui é valorizar o seu tempo. Procurar um momento para você se dedicar à leitura, principalmente quando você for ministrar. Porque o tema que a gente leu é o seguinte: é o zelo do pregador
tempo que ele vai ter que aprender, porque vai chegar um momento em que ele vai ter que expor esse aprendizado que ele recebeu do Senhor, porque ele está escalado para trazer a administração, para trazer o ensinamento, e as pessoas devem receber isso aí de maneira que ela não tenha tanto trabalho para entender. E quanto mais mastigado o ministro passar a palavra, melhor será para os ouvintes. Porque veja lá Mateus 13, 19, o que é que diz? Mateus 13 e 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Deu para entender uma coisa? As pessoas que ouvem a palavra e não entendem, é como uma semente que foi lançada à beira do caminho. Assim, de qualquer jeito. Imagina, se eu lançar feijão aqui e deixar o feijão aqui, o feijão ele vai nascer, mas ele vai ter firmeza? Aí vai chegar quem? Porque ele está exposto, sem firmeza, sem defesa, vai chegar as formigas, vai chegar os passarinhos, as pessoas vão pisar. Então, não vai ter. Então, você precisa ministrar a palavra de tal maneira que as pessoas venham entender ela. E o entender quer dizer que ela está sendo bem semeada, introduzida, incisida ali na pessoa. E aí ninguém vai tirar, porque está lá dentro. Ninguém vai tomar. Mas se você ministra a palavra e não explica, a pessoa escutou, mas não entendeu. Que quando sair, ela continua sendo a presa de Satanás, porque ela não entendeu aquilo que ela ouviu. Mas quando você explica, ela se torna uma arma contra Satanás. Então a gente precisa desse zelo, esse cuidado de ensinar a palavra de maneira tal que a pessoa venha entender. E para ela entender, precisa que você entenda. Você está entendendo o que você está falando? Você está entendendo? Então as pessoas também vão compreender. Porque da maneira que você entendeu, você vai passar para as pessoas. Isso é responsabilidade, isso é zelo, cuidado, tá? Para que a gente não venha perder essa oportunidade. Tanto de fortalecer as pessoas, como ao mesmo tempo de crescer no ministério. Porque quanto mais eu busco, melhor para mim. Então vamos lá. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra e esteja preparado para pregá-la em tempo e em fora de tempo. Entendendo, porém, uma coisa. Você pode entender o primeiro ponto. Pregar ela a tempo. E o segundo ponto, fora de tempo. Tem pessoas ali, pessoas que tinham tanto zelo por Deus, pela palavra, mas não tinham sabedoria. Então estava no trabalho. O trabalho é lugar para você produzir e não de pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho no seu trabalho com a sua vida. E você pode pregar o Evangelho no trabalho na hora do almoço. Mas na hora do trabalho é para trabalhar. Por quê? Está fora do tempo. Não é tempo. Você tem que trabalhar, produzir para o seu patrão e pagar. O que vai valer ali é a sua vida, sua forma de trabalhar. O amor, o carinho, a atenção, o zelo, né? Que você trabalha, o irmão é crente, fulano é crente. Vê como ele trabalha, vê como ele é diferente. Já fala, seu testemunho. Na hora do almoço, você pode fazer um mini culto, você pode ler a Bíblia, você pode louvar, está evangelizando, certo? Tem fora de tempo e tem de tempo, certo? O tempo é quando é dado a oportunidade para você ministrar em determinado lugar. Bom, então pregue em tempo e em fora de tempo. Fora de tempo, com sua vida. Em tempo, com conhecimento, com palavras audíveis, tá? Então, vê aqui também, o 16, né? Vai do 13 ao 16, é isso mesmo? Não, perdão. Vai do 4, 2, agora tem o 13. Não, já acabou já. O 13 e 4 já leu? Já. O 13 e 4 ainda não. Provérbio 13 e 4. Mas o senhor nem leu depois. Hã? O senhor não leu não. Oi? O que ia fazer depois? Você que o senhor ia ler. Aqui, aí que leu 4 e 2 de 2 Timóteo, não foi? Vale ressaltar que a preguiça é inimiga da eficiência do pregador. Sim, tá certo. Vale ressaltar que a preguiça
é uma inimiga da eficiência do pregador. Não é isso? Então vamos entender aqui o seguinte, eu até mencionar o versículo. Tem pessoas que é preguiçoso para ler, para pesquisar. Aí fica só naquele, digamos, o mar é grande, né, e fundo, né? Ele fica só na praia. Ele fica só na beirinha. Na beirinha. Né? Podendo mergulhar, ele fica só na beirinha. O que ele vai ter para dar? Só pão doce o pessoal. Quem quer pão doce? Pão doce com poncho. Não, aí, né? Mas quando a pessoa se prepara, a pessoa tem um mocotó, um pirão, uma peixada, olha, um estrogonofe, tem uma coisa bem trabalhada, é bom. Então, veja o que acontece com o preguiçoso, vai. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Está vendo? O preguiçoso vê os outros enriquecer e ele morre na pobreza. Então, puxa, fulano prega tão bem, né? Por que ele prega bem? Porque ele dedica tempo. Ele busca. O que é que lhe impede também de pregar bem? Você tem buscado? Tem se dedicado? Porque se houver algum impedimento na área espiritual sua, você tem que falar com Deus. Puxa, eu li, pastor, eu dei tempo, mas eu não entendi. Fale com Deus. Fale com Deus e pegue também as ferramentas que a gente tem ensinado aqui, que são livros, concordâncias, né? Comentários, dicionários. Meu irmão, você vai conseguir sair dessa preguiça espiritual. Você tem que se dedicar, não pode ficar assim. Então, o preguiçoso vê os outros enriquecer e ele morre na pobreza, porque não se dedica, né? O 24, né? Isso. O 24 está assim: o lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo, não terá nada para comer. O lavrador preguiçoso que não ara sua terra no tempo certo, não terá nada para comer. Vocês já viram se os plantadores do interior que plantam milho, eles plantam no dia 19, não sei de que, uma datazinha que eles tem uma data certa, que ele planta o milho para colher o milho naquela data certa também. Você já viu? Todo ano é assim. Os plantadores de milho do interior, ele tem a data de plantar e a data de colher. Está certinho. Não tem erro. O problema deles agora é só a questão da água. Mas é certinho. Porque eles trabalham no tempo certo e vai colher no tempo certo. Então, o trabalhador que não ara bem a sua terra, não terá nada para comer. Então, se ele não plantar na data certa, ele não vão ter o que comer naquela data, que todos vão estar comendo, vai voltar para ele. Então, a gente precisa arar a terra da nossa vida espiritual, né? Nossa sabedoria, nosso conhecimento. Vamos mexer no nosso conhecimento, vamos cutucar, vamos arar, né, a terra do nosso conhecimento, do nosso coração, para que a gente seja mais rico no conhecimento e assim possa ajudar as pessoas com a palavra de Deus, certo? Então vamos lá. Ser o quê? Criativo. Ser criativo. O pregador deve evitar pregar, o pregador deve evitar pregar os mesmos, o pregador deve evitar estar pregando os mesmos sermões. Porque tem gente que quando vai pregar, todo mundo já sabe o que ele vai falar. Aquela vernice. Tem muito tempo que eu estava aqui na igreja observando os irmãos que traziam as irmãs, que trazia um versículo. Era os mesmos versículos. Incrível. Aí ele dizia, vem cá, por que você só lê isso aí? Aí ele desculpa para mim. Aí é porque eu gosto muito dele. Porque não. Mentiroso. Mentiroso. Não. Você não está lendo. Porque cada versículo mais lindo do que o outro. E você não sai desse? E negócio, que conversa é essa, rapaz? Pode não? Então, não pode estar se pregando as mesmas coisas. Tem sempre que estar trazendo. Imagina, você comer feijão
verdurinha e tal, só feijão, todo dia. Tu vai aguentar? Não vai. Não vai. Mas agora tu vai ficar de um jeito que não, pelo amor de Deus. Não pode comer só aquela comida o tempo todo. Por isso que eu não tenho medo de nenhuma igreja que chegue perto de mim no que diz respeito às minhas ovelhas. Por quê? Porque se a questão é conhecimento, não é palavra, eu não vou perder minha ovelha. Porque o pastor ele só deve ter medo de perder a ovelha dele se ele não alimentar bem ela. Porque com fome a pessoa não fica no lugar, vai embora. Mas uma ovelha bem alimentada, ela não vai para canto, não, ela fica em casa. Ela pode parar onde for, porque ela tem comida, está bem alimentada. Então, o segredo de uma igreja bem estruturada, firme e constante, é a palavra. Tem alimento, todo dia um alimento diferente, balanceado. As pessoas vão aprendendo a cada dia, isso é importante. Mas você, como dirigente também, que é dirigente, tem que trazer sempre uma palavra nova nos cultos que você, nos ensaios que você faz, certo? Para que você possa, de alguma maneira, alimentar seus componentes. Entendendo, porém, que os dirigentes, né, a gente vai entrar nesse ponto, tudo que acontece relacionado à obra de Deus é um culto, certo? Digamos, teve um mutirão aqui, você vai ver isso quando eu estava lá na obra missionária, que era o que eu fazia antes de começar o trabalho. Os trabalhadores estavam tudo lá, comida e tal, a gente chegava de manhã bem cedo. E aí, primeiro que a gente fazia? Louvar o Senhor, orar, louvar e ministrar a palavra. Depois a gente tomava café e entrava na obra. Então, tudo que você fizer deve ser seguido de um culto. Você que dirige escola dominical, claro, já vai começar orando, né? Lendo a palavra devocional e outras coisas mais, tudo bem. Mas você que é dirigente de grupo de órgão, né? De ensaio, aí, dia do ensaio, é um culto. É um culto, Deus está presente. Então, cabe a você orar, ler o texto e dar uma rápida reflexão. E se aproveitar daquela oportunidade e trazer uma reflexão que diga respeito ao que está acontecendo no meio do grupo. Porque a palavra de Deus é assim. Eu sou pastor, você é dirigente. Alguém diz que está pregando pela carne, está pregando porque sabe. Não, nem é pela carne, nem é porque sabe. É porque a palavra de Deus é o remédio para a cura das doenças aqui dentro, das doenças espirituais. Então, digamos, está acontecendo uma contenda no meio dos varões. A contenda é o quê? Tal pessoa está com ódio de outra pessoa, por causa disso e daquilo. Então, o dirigente vai lá pegar uma palavra, porque isso tem na Bíblia. Você vai pegar aquela palavra, vai estudar sobre aquilo ali e vai trazer uma ministração sobre perdão e ódio. Está acontecendo no meio, você vai falar o nome, mas vai falar o pecado. E lança aquela palavra para o grupo, para que os que não estão vivendo aquilo venham se fortalecer e se contaminar com aqueles que já estão vivendo. Alguém pode dizer, ele está pregando isso pela carne, porque sabe. Não, ele está dando remédio que o grupo precisa. Qual é o remédio que a gente precisa? A palavra de Deus. Na Bíblia tem cura para tudo dentro da igreja. Eu vejo uma menina que está com ministério direto. Eu vou dizer, ó, já que eu estou ministério, que aqui não é lugar de falta de respeito. Aqui não é lugar para dar com esse artigo de oba, não. Está errado. Eu vou usar a palavra. Porque é a palavra e o Espírito Santo que convence. Não é o meu querer. O cara vem com a camisa de time de futebol para cá. Eu digo que está sob maldição. Porque futebol é maldição. Prove-me o contrário, quem quiser. Eu quero que alguém me prove que não é. Ah, é diversão maldita. Porque é uma diversão que tem morte, uma diversão que tem bebida, uma diversão que tem prostituição, uma diversão que tem mentira, uma diversão que tem contravenção, uma diversão que tem prostituição, tanta coisa que está lá, está na Bíblia. 5:19 aos Gálatas, está lá. Está lá. E alguém vem dizer, e alguém vem com uma camisa de time para a igreja, e alguém está dizendo, eu sou de tal,
eu sou de tal, está sob maldição. Porque o espírito que atua ali, ele só quer uma confissão sua. Quando você confessa, eu sou de tal time, aquele espírito ali está na sua vida. Está na sua vida. Então, a gente precisa entender o que agrada a Deus e o que não agrada. Então, se alguém está com uma mini saia, eu não vou reclamar para a pessoa, eu vou usar a palavra. A prostituição, a exposição carnal, a sensualidade, isto é pecado, isto não agrada a Deus. Isso é uma ação demoníaca que parte de uma entidade chamada pombagira. As mulheres devem vigiar, a pessoa vai estar ouvindo. E eu não vou estar falando de mim, vou estar falando da palavra. Entende? Aí você vai conseguir fazer aquela. Puxa, isso é eu, meu Deus, eu estou assim. Ó! Então aquela pessoa vai ser tocada. E vai chegar um momento que ela vai ter vergonha de vir daquele jeito. Porque ela sabe que está num ambiente que, na verdade, aquele ambiente combate contra esse mal. O cara vem com a camisa de futebol. Aí eu vou dizer, ó, a idolatria é abominável aos olhos de Deus. Então eu não gosto de idolatria. E idolatria é tudo aquilo que vai tomar conta do meu coração acima de Deus. Né? E se você vê, futebol está sendo tido como uma religião. Eu vi um cara dizendo na televisão, a minha religião é o Corinthians. E aí? E outra coisa, eles matam e morrem pelo seu time. E agora? Então, pessoal, a gente precisa se despojar dessa imundícia que desagrada a Deus. Não estou falando que as pessoas é imunda que vivem lá. Eu estou dizendo que isto é imundícia porque é isto que faz com que as pessoas peguem contra Deus. O que eu vi essa semana, vai ter o jogo, teve o jogo aqui, foi sábado, foi sexta, eles passaram, grupo de jovens assim, ó, na faixa de uns 30, tudo, falando o nome do time, com porretes de pau na mão, para se encontrar com o outro grupo, para se unirem e irem para o campo, e tem mais, de pé e marchando, ó, assim, ó, e cantando, para todo mundo que chamava atenção na avenida, aqui, chamava atenção, e ele dizendo que estava preparado para o que desse, vier, não sei o que e tal. Meu coração tudo é endemoniado, entendeu? Infelizmente, porque se eles já saíram cantando músicas de incentivo à violência e já com porrete de pau, alguns quem sabe estão ali com faca, outros quem sabe estão armados com revólver e outras coisas mais. Então essas pessoas são de Deus? Não, elas estão endemoniadas. Isso aí agrada ao diabo, não agrada a Deus. Então alguém vem se dizendo cristão, de eu sou do Santa, eu sou do Esporte, eu sou do Vasco. Irmão, diga, eu sou de Jesus, que é melhor, fica mais comigo. Fica mais comigo. E eu sempre disse, o pecado não é a bola, o pecado é o ajuntamento. Eu posso pegar uma bola e brincar com minha filha, com meu filho, ir para a praia, lá eu brincar, passar por ela e tal, sem rivalidade, só brincando. Mas quando se ajunta, não é brincadeira, é rivalidade, porque um quer vencer o outro. E eu já joguei quando era jovem. E eu via que quando um acertava o outro, puxa, fulano mudou, falava aquele palavrão, vou pegar ele, vou botar para arrebentar também. Vou dar um toco nele, vou fazer isso, fazer aquilo. E aí? Não existe jogo que não exista rivalidade. Ele está dizendo, jogo. E aí tu vai lá para a origem, aonde nasceu, como nasceu o futebol, e tu vai entender por que é que toda vez que tem jogo, tem violência e morte. Porque o futebol ele nasceu da morte. Eles começaram jogando uma cabeça, chutando uma cabeça de um condenado. A cabeça saía voando, todo mundo queria chutar aquela cabeça com ódio, e aí a cabeça subiu, e aí lá no feito, lá quando eu vi a origem, aí se transforma a cabeça numa bola, passando por uma barra. Aí nasce o jogo de futebol. A origem dele é o quê? Maligna. Está ali aquele espírito. Por isso que vem para cá e atua desse jeito. Quando tem jogo, o Estado, o município não tem paz. A polícia não tem paz. A paz acaba. Os marginais tomam conta de tal maneira e remetem quase toda semana, ou alguém vai para a UTI,
ou alguém morre. Aí eu pergunto para você, deve estar Deus nessa história, pelo amor de Deus. Deus, eu estou falando de Deus. Eu estou falando de quem é de Deus, de quem confessa a Deus, de quem diz que é de Deus. Eu não posso jamais. Então, pessoal, vocês que estão aqui, levem esse ensinamento. Peçam a Deus sabedoria para passar ele para outras pessoas. Porque Jesus com seus discípulos dava um time certinho, mas eu nunca vi ele jogar bola. Eram 13, ainda tinha até uma reserva, né? Você já viu jogando bola? Não, eu não tenho tempo para isso. Me convém fazer a obra daquele que me enviou, porque o tempo está chegando. Então, jovem pode brincar. Pode brincar. Vai para a praia, vai lá, brinca lá no vôlei, né? No basquete. Brincar é uma coisa. E jogar é outra. Certo? Então, não estou dizendo que é proibido vocês brincar. Pode brincar. Certo? Mas não deve se ocupar com isso, pessoal. Entende? Então, vamos ter esse cuidado de não nos contaminarmos com coisas que vêm escandalizar. Eu estava no hospital quando eu sofri um acidente de moto e eu estava lá no hospital. Aí eu vi no hospital, eu estava sentado aqui para ser atendido e tinha um jovenzinho assim de tamanho menor do que era, assim, pouquinha coisa. Chora. Que foi? O que aconteceu com ele? A perninha dele assim, o que foi? Estava jogando bola e quebrou a perna. Que foi, pai? Tá bom. Mas é o que, né? Tá vendo? Meu filho, deixa eu jogar bola. Você não está vendo nada com isso. Não tem futuro para você não, deixa isso para Neymar. Aí é isso que acontece. Então, pessoal, jovens que aqui estão, vigiem. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, para a vida de vocês. Vou dar um exemplo para a vida de vocês. Digamos que algum de vocês diga, diz eu sou do Santa, estou dando um exemplo, e o outro diga eu sou do Esporte. Aí um dia, por azar, falta de vigilância tua, vai jogar o time, tu bota aqui tua camisa lá, do Esporte. Aí não sei como aconteceu de tu ir na avenida, meia vazia a avenida, e quando tu menos espera, tu se encontra com a torcida Inferno Coral. Rapaz, tu vai virar churrasco, pode ficar certo. O bicho vai pegar pro teu lado. Mas vai pegar comigo mesmo. Eles vão pegar, irmão, só sabe o que é um negócio desse. Eu já passei por uma situação, não por causa de time, né? Mas quando eu era jovem, eu fui atrás de um papagaio que caiu. E entrei numa área que tinha um menino lá que era galera. Na época era galera. Eu não vivia em galera. Mas eu morava na parte que tinha galera que era contra eles. Aí eu fui de lá atrás do papagaio que caiu lá. Quando eu cheguei lá, meu irmão, que grupo, viu? Vai brincar aqui, é de lá ele, menino. Rapaz. Eu acho que Deus está aqui hoje foi ele que me tirou. Porque se ele me pega, eu não sei se eu tinha olho hoje, não sei como é que ia estar, que eles iam botar para arrebentar. Então, veja o que acontece. Então, o irmão estava dizendo, eu estou nesse assunto, vou continuar, né? Deus sabe para quem é e por quê. O irmão tem um filho, e na igreja falou, irmão, tira seu filho desse negócio de futebol, está vindo para a igreja. Não, meu, mas ele luta karatê. Ele luta karatê, ele é especialista em. Rapaz, o negócio está frio por aí, a turma pode pegar ele. Não, mas ele está preparado, não se preocupe. Irmão, quero ir para a igreja, não, está certo. Dia de jogo, pegar ele com a camisa do outro time. Não, uma galera pegou com ele. Ele foi todo dobrado no hospital. Fizeram isso com ele. Aí chegou, foi visitar lá. Foram visitar ele, o pai pediu, né? Vamos visitar meu filho, acompanhou, foi lá, chegou lá, estava ele lá, enfaixado de pé a cabeça, todo só a boca de fora assim. Aí o irmão vai falar com ele, aí disse, e aí rapaz, foi acontecer rapaz, ele, se não fosse Jesus, no instante da hora lá, ele acabou com Jesus, ele pegou só o bagaço daqui, não deixou morrer. Então, não é melhor buscar Jesus e fazer a vontade de Jesus enquanto a gente está inteirinho, irmão? Não bom, né? Eu sei que tem muita gente que nos odeia como cristão, mas na maioria das vezes, quando a pessoa vem
você é cristão, vai lhe respeitar. Não é à toa que eu, qualquer um de nós, a gente vai com campanha, a gente entra na boca de maconha, fala com um traficante, com um assassino, um matador, a gente entra em qualquer lugar e a gente é respeitado, eles não fazem nada com a gente no nosso país. Por quê? Nós temos um comportamento adequado e que eles veem que a gente estamos ali a serviço do Senhor. Agora, se ele olha para tu e vê tu dizendo que serviu o Senhor com a farda do mundo, você não tem nada do Senhor não. Porque o mundo sabe quem é e quem não é. Entendeu? Ele sabe. Quando você ele logo, ei irmão, isso é pecado, mas ele sabe. Então não adianta nem querer se esconder aqui dentro. Porque quando sair vai aparecer. Vai aparecer. Então, vamos lá. Ser criativo. O pregador, deve evitar pregar de mesmo. Não sei como fui parar nesse negócio de futebol, mas foi Deus que levou para lá, né? Mas deve estar pregando o mesmo sermão para não se tornar monótono. Vai pregar, só fala a mesma coisa. Tem que mudar esse negócio. Você tem que sentir esse desejo. Se você não está trazendo algo novo para a igreja, é porque você também não está se inovando. Você não está se renovando. Porque eu, quando estou estudando, tem coisas que eu descubro que eu tenho ansiedade para levar para a igreja. Tá? Coisas que eu aprendi no seminário, na faculdade, eu trago para cá, no curso. Fico com nada, dou tudo. Dou tudo não, dou quase tudo. Porque tem coisas que muitos que estão na sala de aula não têm capacidade de receber. Não podem receber. Não estão ainda capacitados para isso, precisam de uma preparação. Então eu dou quase tudo que eu vejo que eles têm capacidade de receber. Tá? Porque tem que haver uma preparação para cada coisa. Digamos, eu leio livro de macumba, de magia negra, de satanismo, de catolicismo, de budismo. Eu leio tudo que existe. Porque eu tenho uma preparação para isso. Mas se uma pessoa novo convertida for ler um livro desse, ele pode se desviar e pode até se matar. Por não estar preparado com a palavra para identificar o que é certo e o que é errado ali e se livrar. Então, cada um no seu tempo, né? A gente não pode dar, a gente não pode pegar uma criança recém-nascida e dar feijão para ela comer. Tem que ser papinha, leite, pastoso. Vai chegar o tempo que ela vai poder comer uma comida mais grossinha. Então, aí, há pregadores que antes mesmo de pregar, o público já sabe o que ele vai dizer. Por isso, além da dependência do Espírito Santo, ele deve ter criatividade para elaborar novos sermões, de preferência, um para cada ocasião. Você vê isso lá em Mateus 19, 16 ao 21. Vamos ler? Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe, e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Veja aí, um tipo de pregação para um homem, para um jovem que é rico. Vamos ver agora o outro tipo de pregação, para um outro tipo de pessoa. O mesmo Jesus pregando de maneira diferente. Vamos lá? 3 de João. Havia um fariseu chamado Nicodemos, com autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus
senão nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então veja que pregação totalmente diferente da luz. Momento diferente, certo? Então a gente precisa, lá em João 4 e 7, né? Precisa ler até o 26, não, mas só fazer aí. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Outra pregação. E você vê que agora ele vai ter uma conversa com uma mulher samaritana. Então, é totalmente diferente dos três tipos de pregador. O primeiro foi um homem, um jovem rico. O segundo foi um homem religioso. E o terceiro foi uma mulher que não tinha sucesso no casamento. Então, você vê que são três tipos de mensagens diferentes. O que quer dizer que nem todas as pessoas são iguais. Todos os problemas também não são iguais. E como a gente pode dizer? É uma dúvida que eu sempre tive. Aqui na história de Nicodemos, não falar que se não nascer da água e do Espírito, não vai para o céu? E as pessoas que Não morreram pode sem ver ser o céu, não batizadas? pode ver o reino do céu, porque esse reino aí não é bem o céu, é aqui a terra, o reinado de Cristo, não é mais verdade. Então, tipo, se a pessoa morreu sem ser batizada, ela vai para o céu. Mas nascer da água do Espírito não é batismo, não. Nascer da água é nascer da palavra. E nascer do Espírito é ser renovado no seu entendimento. Muitas pessoas usam esse texto como sendo um texto que está falando do batismo, mas não é. Entendeu isso? Tá? Isso daí não se refere a batismo. Porque quando ele diz assim, quem não nascer da água, não é batismo. Água é a palavra. Certo? E do Espírito, renovação de entendimento. Porque o batismo não salva. Entende? O batismo não salva. O batismo é apenas um cumprimento da justiça de Deus. Certo? Ele não salva. O batismo não tem nenhum poder. Ele é apenas um cumprimento. Certo? Cumprimento como assim, pastor? Tá, se eu sou crente, estou em perfeito estado, por que eu não vou me batizar? Você tem que entender o seguinte: Jesus não se batizou? Quem sou eu para não me batizar? Entende? Entendeu? Porém, Jesus não se batizou porque só quem se batiza é quem tem pecado. Jesus não tinha pecado. Mas como Jesus veio tomar o nosso lugar, ele se batizou por nós. Então, quem não puder se batizar, como o ladrão na cruz, Jesus já se batizou por ele. Entende? Mas quem pode se batizar tem que demonstrar para todo mundo que morreu, que nasceu de novo. Tá? Nasceu de novo. Nasceu de novo como? Da palavra. Certo? E do Espírito. Que é o quê? A renovação do entendimento. Tá bom? Se você ver, deixa eu ver aqui, o texto que tu usou, qual foi o Nicodemo, né? O João 3, né? João 3, João vai
tem muitos textos que a gente acha que é do jeito que a gente pensa, né? Mas nem sempre parece, né? A gente acredita que é isso, mas não é. É o 3:5. Tá bom? Aí, por exemplo, você vê aqui que 3:5 aqui, 3:5, né? Aí no 3:5 aqui, você pode fazer o seguinte, você vai lá, você vê aqui parafraseando o texto, você pode ir para ver Marcos 16:16, o que é que diz? E Atos 2:18. Atos 16:16, veja o que diz lá. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vai, os dois, 16:16. Ele leu Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Porque quem crê e for batizado será salvo. São 3 pontos que estão coligados. Entendendo, porém? Quem crê, ou seja, quem crê na linguagem grega, quer dizer, quem faz a vontade de Deus. Quando ele diz e for batizado, já está incluído em quem crê. Porque quem crê se batiza. Não é a vontade de Deus? Jesus se batizou? Então quem crê e for batizado é uma palavra só. Porque quem crê faz a vontade daquele que enviou. A vontade de Deus. E Jesus se batizou, então eu vou me batizar também. Quem crê e for batizado será salvo. O que é que ele quer dizer com isso aí? Ele não está dizendo que é o batismo que salva. Ele está dizendo que salva quem crê. Que fez tudo isso até se batizar. Entende? Cumpriu com toda a justiça de Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Tá? Então o ponto aí não é batismo, o ponto aí é crer. Vocês estão entendendo? Quem crê. Agora você vai falar assim: quem for batizado e crer será salvo. Aí é diferente. Não. É quem crê, no grego, quem faz a vontade de Deus. Aí ele acrescenta o nome batismo, a palavra batismo, para que você entenda que você tem que se batizar se você crer. Ou seja, você tem que publicar que você morreu e é uma nova criatura. Vocês estão entendendo? Certo? Então, quem crê e for batizado será salvo. Aí lá no outro texto, agora veja bem, eu estou usando a hermenêutica bíblica para explicar, vocês vejam que eu parafraseei um texto que está aqui, citado pelo rodapé da Bíblia, no caso da minha Bíblia de estudo. Então lá na sua Bíblia, se ela for de estudo, tem aí, no 3:5 de João, você aprende a fazer a hermenêutica bíblica. Você vai para Marcos 16:16. Possivelmente deve estar indicando na sua Bíblia de estudo aí. Marcos 16:16. Tá? No estudo. Certo? Agora, o outro, para fazer é o 2:38, que já vê que é 3:5, né? Aí você vai para o Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Certo? E disse: arrependei-vos. Quando você se arrepende, tem a ver com o texto que eu falei sobre crer. Quando você se arrepende, é um sinal que você fez o quê? Creu. Não é isso? Então, ele está dizendo aí: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado. Por quê? Quando eu me batizo, eu estou provando que eu estou me batizando porque o quê? Porque eu criei. Porque eu me arrependi. Que eu só me arrependo se eu crer. Veja bem a conexão das palavras chegando. Para eu me arrepender, eu tenho que crer. E crer é fazer a vontade de Deus. Então eu me arrependi, não vou mais fazer o que eu fazia, porque agora eu vou fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, agora eu quero que todo mundo saiba que eu agora sou de Deus, eu vou me batizar. Vou declarar isso publicamente para todo mundo que o velho homem morreu e ressuscitou. Cumprir. Deu para entender? Hermenêutica bíblica, a gente está estudando sobre a homilética, que tem tudo a ver. Hermenêutica bíblica e você explicando bem a palavra para que quem está ouvindo possa se alimentar e se fortalecer e não se desviar. Entende? Pode fazer pergunta, quem tiver dúvida, viu? Então vamos lá. Deu para entender aí? Eu vou entender. Certo? Entenda bem, batismo não salva. Batismo é cumprimento da justiça de Deus. Quando Jesus vai se batizar,
quando ele vai se batizar, João diz: Senhor, eu não posso te batizar, eu tenho que ser batizado por ti. E ele diz: deixa que seja assim, para que se cumpra a justiça de Deus. Certo? Então, se eu tenho pecado, eu tenho que batizar para provar para o mundo publicamente que eu estou tomando uma decisão de renunciar ao velho. Deu? Então, vamos lá. Aí a gente está estudando aqui agora as 3 pregações, no caso que a gente viu aqui, né? 3 pregações. Então, você tem que ter uma pregação para cada momento. Claro, quantos momentos vão existir na tua vida? Quantos momentos você vai precisar de dar uma palavra? Porque a gente vai ter. Então, vou ter que fazer o quê? Ter 100 pregação? Pronto? Não, não é isso. É ler Bíblia. Quando você lê Bíblia e ora, ela fica dentro de você. Você acha até que nem está lembrando mais do que você leu, mas está lá dentro. Porque a Bíblia diz que o homem bom, vê aí, do seu bom tesouro tira, ele vai ver aí, está lá em Lucas, se não vai embora, vê aí. Lucas 6,45. 6,45, é isso? Vamos lá. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira as coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Olha, o homem bom fala de coisas boas que estão no seu coração. Certo? Então, quando você se enche de Deus, vai falar de 6,45. De Deus. Porque você está cheio de Deus. Agora, o negócio é você saber conquistar os momentos de falar sobre Deus. Porque ele quer falar de Deus em todo o tempo, que eu faço que eu paro. Não é assim também. Tem pontos, tem momentos. Certo? Não você vai fazer com que se afaste de você. Porque por mais que você esteja falando de Deus, não quer dizer que todo mundo vai te escutar o tempo todo falar de Deus. Você também tem que variar a sua conversa e tal. Aqui ali você, Deus é fiel. Cada vez vai entra com uma. Agora, se o assunto é um aconselhamento, aí é Deus completo. Porque é um momento. Certo? Aí nesse caso daí, o que ele deu, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, que é o seu coração. Porque o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Certo? A sua boca fala que o seu coração está cheio. Você lê, se enche de Deus. Tua boca não vai chamar a palavrão. Não vai falar da vida de Jesus. Não vai falar. Você pode errar aquilo ali, porque não tem quem não tropeça na palavra, todo mundo tropeça. Mas você não vai viver tropeçando o tempo todo. Porque você está mais cheio de Deus. Está cheio de Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado. Certo, pessoal? Aí vamos lá. Aí a gente vê aqui que precisamos ter ministrações de palavras, ensinamento, para nos preparar para qualquer momento que surgir na nossa vida. Alguém pode perguntar: o que é que tu é crente? Por que tu é crente? Sou crente por quê? Alguém vai perguntar a você. Por que tu vai para a igreja? Por que tu vai para a igreja? Por que vocês oram tanto? Porque vai perguntar isso aí. Então, cada um desses é uma pregação. É um tipo de resposta. E Jesus é filho de Deus, mas Deus tem esposa. E agora? O que eu saiba, Deus nunca casou, o gaiato chega para quem diz. E agora? Então, você tem que ter uma reputação para cada momento desse. Você vai ser provado na sua fé. Vai ser provado naquilo que você faz. Então, é aí que você vai ficar o tempo todo, só rindo. Como é que eu respondo se isso acontecer? Aí vai para a Bíblia. Obrigado. Vai responder assim. E a outra parte, porque você se encarrega de você e a pessoa vai ficar na vida dela. Certo? Então, você tem que estar preparado para diversos tipos de pregação na sua vida. Então, quando é que você se prepara? Quando você se enche de Deus, lendo a palavra. E sempre procurando entender o que você está lendo. É por isso que você tem que ter ferramenta. Tem que comprar ferramenta. Dicionário, concordância, chave bíblica, comentário, livros. Tem que estar sempre com ferramentas para que vocês tenham de vocês e
arma viva e preparada para responder qualquer um que lhe peça a razão da sua fé. Porque isso, porque aquilo, tu aceitou Jesus e agora tu é santa? Não, eu não sou santo, estou sendo santificado. Diferente. Estou sendo santificado. Aceitou Jesus e agora tu é salvo. Eu não estou ainda no céu, mas já recebi o direito. Eu vou agora zelar por ele. Entendeu? E daí vai. Outras e outras coisas que eles vão lançar entre o rosto. Você tem que saber responder com educação. Né? Sabendo, porém, como responder a cada um que lhe perguntar acerca da sua fé. Diz o texto da carta de Paulo. Então, temos que saber responder com educação. Tem gente que fica brava. Quando alguém lhe faz a pergunta dessa, se ele fez, tem duas razões. Ou ele sabe de alguma coisa que você não sabe, quer saber se você sabe, ou ele realmente não sabe nada. E pelos dois motivos você vai ter que responder. Agora tem métodos que você usa para saber se ele sabe. Ele pergunta, você diz que é salvo. Você é salvo mesmo? Aí você diz, o que é que você acha? Você pode dizer o que você pensa acerca disso? É ou não é? Você lança para cima dele. Depois você responde. Entendeu? Temos que saber lidar com a situação. Você está na igreja pregando. Aí você prega e diz, nós somos salvos em Cristo. Aí tem um ídolo daquele que veio aqui só para afrontar. Salvo, comendo feijão com arroz. Igual a mim vocês são, rapaz. Então você, por gentileza, como é o seu nome, Senhor? Fulano de tal. Ou é uma honra de ter aqui. Vejo que o senhor está prestando bem atenção à palavra de Deus. Vejo que o senhor é muito interessado e gosta de Deus, né? Porque para vir aqui e até de alguma maneira fazer uma pergunta dessa ou exclamar uma palavra dessa, é porque o senhor é uma pessoa muito especial para Deus. Vejo que o senhor é digno de uma resposta correta, exata e respeitosa. Sabia que o senhor é muito especial? Sabia que Deus tem um projeto ali na tua vida? Ele lhe agrediu, mas você agora vai, homilética é a arte de pregar sermão e de lidar com multidão. Então você pode ser afrontado em plena multidão que você está pregando. Então você vai ter que saber lidar com a situação. Tá? Exorta a pessoa e depois dá a palavra. Para isso tem que estar o quê? Preparado, cheio de Deus. Sim? Se alguém está fazendo se alguém está pregando e eu não entendi, tipo, tem uma dúvida muito forte, eu posso fazer a pergunta naquele momento? Não. Bom, se o culto for o culto doutrinário que ele permita, você pode fazer. Se não, você pergunta ao pregador no final. Tá vendo? Certo? Porque tem cultos que são permitidos. Esse é quando eu estou doutrinando a igreja, no culto de instrução. Eu digo, se você quiser fazer uma pergunta, eu disponibilizo também essa possibilidade. Mas, em outras igrejas, em determinada situação, você não vai poder fazer nenhuma pergunta, porque isso vai ser tido como não vai ser muito bem recebido. É como se você estivesse querendo afrontar ou não está indo de acordo com as diretrizes, né? Precisa ter essa permissão. Ter essa permissão para você perguntar. Então, se o culto lhe oferece a permissão de perguntar, você pergunta. Se não, você pode guardar essa pergunta para perguntar ao pregador. Se o pregador não te der oportunidade de falar com ele, você pode chegar em casa e procurar os meios que vai lhe informar acerca daquilo que ele falou. Vai lá, quem sabe no Google lá, e lança a tua palavra lá, e tem uma base do que mais ou menos significa. E aí você vai correr mais atrás daquilo ali até você descobrir. Quando eu me converti nova, aí eu não entendia muito, né? Quando o quê? Quando eu me converti. Quando se converteu? Aí eu estava no culto, e quando a pessoa estava ministrando, eu fazia várias perguntas, e a mulher quase perdeu o equilíbrio. E ela disse, olha, quando é na hora da pregação, não se faz pergunta. Quem quer saber todo mundo?
mas nunca deixei de ir lá não, mas porque às vezes né, que não tem experiência. Você vai dar uma mentira, né? Porque sabia estudo sim, pregação não. Porque a pregação eu estou ali, expondo a palavra. Tá. Aí eu digo, ei, aí tu. O que quer dizer isso? Aí pronto. Aí não pode. Mas no culto de instrução, é aquele culto que a gente vai ensinando a palavra e tal, aí você faz assim. Já foi toda a permissão, né? Não é dizer, não. Você faz assim, que é para ele terminar o raciocínio dele e dizer, diga, fazer pergunta. Tudo de maneira educada, comigo. Fica tudo, de primeiro contato. E quem vem, volta de novo. Torna de novo. Então, homilética é isso. É você saber lidar diante do público, com a multidão, não ter vergonha, não ter medo dela, e sim estar por cima. Então, as pessoas estão vendo você, porque assim, por mais fraco que você se sinta, e por menos conhecimento que você tenha, quando você está aqui, a impressão de quem está aqui é que você sabe mais do que ele. E principalmente acerca daquilo que você está falando. Você se dedicou, você estudou. Por isso você tem que gastar tempo mesmo para trazer um assunto sobre o tema que seja de maneira que ele puxa, eu não sabia pegar esse livro, não. Você viu falar sobre isso várias vezes, mas isso aí é louco, né? Certo? Eu estava num evento, Radical no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de ficar em uma sala com o meu grupo, que era mais ou menos umas 10 pessoas, eu acho. Estávamos no círculo. E ali fui tomado por Deus, comecei a ministrar uma palavra entre eles, virtude de algumas interrogações que surgiram no grupo. Aí eu comecei a responder essa interrogação, e eu cheguei de uma maneira que eu disse assim, eu falei sobre, nós estamos aqui, mas não vamos ficar só aqui. O mundo, não só o mundo, mas o universo, o planeta, tudo, nós iremos viver em vários lugares, poderemos migrar de lugares para lugares. Comecei a falar que a nossa vida não é só aqui no planeta Terra. Quando Deus preparar tudo, nós estaremos com Ele onde Ele está. E onde é que Ele está? Nos céus. Estaremos com Ele também, migrando de país, de planeta para planeta, vivendo numa dimensão tremenda. E aí tinha uma mulher chamada terraplanista, é uma jovem que estuda terraplanista. Ela é terraplanista, que estuda a questão da terra, globo terra, né? Essas coisas de geografia e tal, envolve tudo isso. Aí a moça me perguntou, ela disse, o que é que o senhor, como o senhor prova que a gente não vai ficar só na terra, que vamos ressuscitar e que vamos viver em outros planetas? Eu vou te dar uma explicação lógica, nem bíblica, eu vou te dar uma explicação lógica. Se bem que eu me utilizei da Bíblia para poder explicar essa explicação lógica. A Bíblia diz que nós, eu estava explicando para ela, refutando a pergunta dela, respondendo a interrogação dela, porque ela estuda sobre a Terra, né? Planeta Terra, tal e tal. E ela não tinha essa ideia de que nós iríamos morar também em outros planetas. E ela disse, eu quero que você explique isso daí, como é isso aí? Porque a gente é da Terra, e vamos lá. Quantas pessoas existem hoje na Terra? E hoje? Né? Eu disse para ela, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas nesse século. E a Terra já está superpovoada, não é isso? Superpovoada. Não dá para chegar a 10 bilhões, não dá, nem a 11. Porque aí vai faltar alimento, vai entrar em escassez. Então já temos 8 bilhões de pessoas na Terra. Esse século 21. E século 20, quantos bilhões teve? E século 19, quantos bilhões teve? E século 18, 17, 16, 15, 14, e vamos lá. Quantos bilhões e bilhões de pessoas já nasceram e já morreram e foram enterradas? Aí eu pergunto para tu, nós vamos ressuscitar num corpo espiritual ou no corpo físico? Corpo físico glorificado. Certo? Fez Lucas 24 e 39. Fez, tocai
carne e osso como vês que eu tenho. Jesus disse isso quando ele ressuscitou, não é verdade? Isso. Ele tinha carne e osso, só tinha sangue. Carne e osso. Então, todo mundo que ressuscitar, vai ressuscitar no corpo espiritual ou corpo material? Corpo material físico, sendo glorificado. Estou falando dos crentes. Certo? Mas vamos unir os crentes e os ímpios. Todos vão ressuscitar no corpo físico. Aí eu pergunto para você: todas as pessoas que já existiram vão caber na terra? Não. Logicamente falando, vai caber na terra? Não. Não vai. Porque com 8 bilhões nesse século já está habitado? E as outras que já morreram? Quantos bilhões e trilhões? Quantos? Né? É incalculável. Vai ressuscitar tudinho no juízo final. Tudinho vai ressuscitar. Vai ficar na terra? Não vai. Aí vai ser levado para os lugares celestiais. Lugares celestiais. Para serem julgados. Certo? Então, é justamente aí. Eu expliquei para ela. Tá bom? É bíblico isso. Ela entendeu. Mas foi surpresa para mim. Eu não sabia que eu nem conhecia essa profissão. E ela, jovem, né? Jovem mesmo, mais mesmo. Né? E me pegou assim. E graças a Deus eu consegui explicar para ela a situação. Usei Bíblia e usei a lógica. E ela entendeu. Então a gente precisa ter essa preparação para responder quando alguém nos interrogar acerca de tudo isso. Bom, então não é vacile. Não vacile. Leia, se prepare. Que chegará a hora que você vai ter que cuidar do seu tesouro. O Espírito Santo vai ficar e vai lhe ajudar a vencer certas situações que surgirão na sua vida. Então, existem muitas coisas que eu prego que teve um pastor que disse assim uma vez: pastor, você tem muita coragem de pregar sobre outros planetas, a vida em outros planetas que a gente vai ter, que a gente vai estar lá, porque as pessoas, os pregadores não falam isso. Ou se eles têm medo, eu não tenho não, porque eu tenho uma base para me segurar. Isso nunca foi exposto assim, da forma que o senhor explicou da última vez. Eu nunca cheguei a ver ninguém falando. Exatamente. Nenhum pregador hoje em dia, eu nunca vi nenhum pregador falar sobre esse cálice com o povo aos planetas. Ninguém, eu acho que nem ninguém nunca viu. Eu acho que as pessoas não têm essa mente sobre isso. Entendeu? Ou porque eles queriam comer sozinho, ou porque não. Não, eles podem chegar a esse ponto de pensar, mas tem medo de lançar. Digamos, se chegar a esse ponto. Mas se você ver, veja lá, Hebreus 11:3, o que é que diz? Hebreus 11:3. Eu não sei se na linguagem que ele está lendo ali vai ser como está na minha, mas vê aí na tua, como é que diz aí? Aos Hebreus 11:3, e tem um parafraseamento que me faz agora a memória, mas pelo menos lê isso daí, porque esse já está no plural. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aí fala universo, né? Isso. Entendemos que é o universo. Na minha tradução, diz, pela fé, entendemos que os mundos. Quem tem essa tradução aí? Está aqui também tem. Lê. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, Os mundos no plural. É isso? Foram Está criados. no plural aí? Está no plural. Certo. Entendemos que os mundos. Esse mundos aí é planeta. Aí eu pergunto, planeta foi feito para quê? Para ficar vazio? Não. Mundo, essa palavra mundo tem a ver com humanidade. Humano. Aí, mundo. Deus chamou o mundo. Aí você entende o mundo, esse aqui, porque esse aqui é o único mundo habitável. Certo? Quando ele fala mundo, ele não está falando mundo terra. Está falando mundo a gente, de certa forma. O mundo. Mas aí, a gente vê que ele faz. Pela fé entendemos que os mundos, no plural, né, foram feitos por Deus. Então, quer dizer, esses mundos que tem aí, que você vai lá na NASA, eu já pesquisei, tem 3.300 e alguma coisa, quando eu estudei ano passado, tem mais já, planetas descobertos, e não sei quantos lá ele vê que são semelhantes à Terra, que podem ser habitados, só que ele não pode ir para lá, porque há um limite no espaço.
espaço, que para chegar lá eles teriam que gastar milhares de anos, e o homem só vive 100 anos, como é que ele vai chegar lá com milhares de anos? Então, eles veem tudo isso porque o Hubble, tem o telescópio Hubble que está perdido, está muito distante do mais da mensagem, está perdido. Tem o telescópio James Webb, né? E tem agora o telescópio Kepler, são novos. Esse daí estão mais próximo, estão batendo foto mais próximo, mandando para a gente dizendo que esses planetas que eles estão batendo foto, que eles estão se aproximando, eles são semelhantes à Terra, não 100%, mas poderia se viver lá, se fosse o caso. Mas o homem não pode ir para lá, entendeu? Então você começa a ver que os outros que ele diz que não pode viver, eu entendo que também pode viver. Por que não se pode viver na visão deles? Porque o pecado danificou o universo, danificou todas essas coisas, aí dá a impressão que não se pode viver. Mas todos os mundos serão habitáveis, certo? Por isso que a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, certo? E o projeto de Deus começou onde? Na terra. Mas o homem, junto com Satanás, interrompeu esse crescimento. Mas Deus não voltou atrás. Ele deu sequência, está dando seguimento através de Jesus. E hoje o homem não pode sair da terra porque há um limite. Mas Jesus veio e diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Porque o homem está doido. Os cientistas sabem que a terra está se autodestruindo. Agora o sol está morrendo. Está entrando em colapso a terra. E os homens estão assim. Tem dinheiro, poderia até falar, mas não pode, se for, morre. Mas aí chega Jesus e diz assim: quer ser salvo? O que vai acontecer? Entra por mim. Eu sou a porta, quem entrar por mim, entendeu? Então, tem tudo isso que a gente precisa aprender para poder explicar, falar para as pessoas. Então, quem estava na aula aqui, do vídeo, né, citado, quem estava mais na aula do vídeo que eu dei? Ele. Vocês não estavam no meu vídeo. Perfeito, mas está lá. Está fixado no meu Face assim, nessa aula. Teve aula, foi nessa aula de riqueza que eu mostrei o mundo que está por vir. Foi? Aqui, naquela? Foi a aula que fala sobre riqueza. O mundo que está por vir não, só mostrou os planetas, só mostrou o universo nessa aula. Só o universo, mas só não mostrou esse. Não foi naquela aula de riqueza não? Não. Foi em outro, pronto. Aí está lá. Então, Foi em